E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente hoje ao naproxeno. Vamos entender tudo sobre ele, para que ele serve, vamos entender as doses, como ele atua no nosso corpo, como que ele funciona, as contraindicações e os efeitos colaterais. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é da área da saúde e é gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. É de graça, seja bem-vindo e vamos ao que interessa, naproxeno. Bom, o que a gente pode falar do naproxeno? Primeiro, que quando a gente vai numa farmácia, podemos encontrar esse medicamento com o nome de naproxeno, mas também com outros nomes, como Flanax, Naprozin, enfim. São nomes diferentes, porém que se remete ao mesmo medicamento. Então tem essa variedade. Quanto à apresentação, nós vemos ali na farmácia, encontramos ele em comprimidos e em frasco. Geralmente os comprimidos eles vão vir na sua forma de 250 mg, 275 mg, também 500 e 550 mg, ou seja, tem uma variedade de apresentação referente aos comprimidos. Referente ao frasco, o mais predominante é de 100 ml e basicamente vai ser essas as apresentações. Aí você pergunta, tá, eu encontro ele como na Flanax, Naprozin, naproxeno, entendi que tem comprimido, frasco, mas para que ele serve? Como que eu vou usar? Primeiro, uso oral. O uso é oral. Você usa ali comprimido ou em frasco a sua forma oral com água. Toma ali tranquilamente e espere os benefícios. Mas em que situações a gente utiliza? Bom, ele vai ser utilizado principalmente em situações onde existe uma inflamação. Ou seja, ele atua como um anti-inflamatório. Também pode ter uma ação antipirética, ou seja, ajudando na febre da pessoa, e também como um analgésico, ajudando na dor. Então, em situações inflamatórias extremas, em que a pessoa sente ali aquele desconforto, passa mal, posso utilizar o naproxeno para ajudar a amenizar essa situação. Aí você pergunta, tá, entendi, ele é um anti-inflamatório, antipirético, ajudando na febre, e também um analgésico para a dor. Mas como que ele consegue fazer isso no nosso corpo? É simples e eu vou tentar aqui ser o mais fácil e prático possível. No nosso corpo nós temos uma cascata de inflamação. Como assim? Um evento, algo que está acontecendo no corpo ou que ele sofreu, vai levar à inflamação por meio de uma cascata de sucessivas reações. E aqui eu deixo o exemplo. Olha aí, o que a gente está vendo? Que um evento levou ao início de uma inflamação, onde transforma uma substância em outra e depois ali, como a gente vê, em ácido araquidônico, depois em prostaglandinas e outras substâncias. Mas o que isso tem a ver? Bom, esse evento que inicia a inflamação, ao final forma substâncias, como as prostaglandinas e outras que a gente está vendo aí na tela, que vão ativar células de defesa do corpo, células imunológicas. E quando eu ativo essas células de defesa, basicamente o que vai acontecer é que elas vão causar a inflamação. Então, se eu quero impedir que ocorra todo esse processo inflamatório, eu entro com um anti-inflamatório, como o naproxeno. E o que ele faz? Ele inibe enzimas que vão transformar uma substância em outra. Então, se eu inibo uma enzima e evito que certas substâncias se transformem em outra, eu corto essa cascata inflamatória. Ou seja, eu impeço que a inflamação aconteça ou reduzo a ação dela. E é basicamente isso que acontece. Usou naproxeno, ele inibe uma enzima, uma ciclooxigenase, por exemplo, e impede que uma substância forme outra inflamatória e dê ali ativação de células imunológicas que vão levar por fim o processo da inflamação. É basicamente isso, de forma bem simplória, que esse medicamento vai fazer no seu corpo. Agora, a gente entendeu que ele atua em anti-inflamatório, analgésico e antipirético.
Mas em que situações ele é indicado? Bom, ele é indicado até mesmo para uma situação ali de artrite reumatoide. Aí você pergunta, tá, o que é artrite reumatoide? De forma bem simplória, é quando existe uma inflamação das articulações daquela pessoa. Ou seja, existe uma patologia onde há inflamação das articulações. A pessoa sente dor, calor, rubor nessas articulações e é um desconforto. Também osteoartrite, onde existe ali um comprometimento da cartilagem que envolve as articulações. Gota também pode ser utilizado, cefaleia, enfim, situações que tenha uma ação inflamatória, esse medicamento pode ser aí um alívio, uma forma de ajudar esse paciente. Lembrando que o uso é oral, então tem os comprimidos, tem o frasco, utiliza ali, belezura, ajuda a amenizar a situação. Agora, é importante destacar, pessoal, que esse medicamento deve ser utilizado com receita médica, com indicação médica. Por quê? Porque esses medicamentos que são anti-inflamatórios, eles não resolvem a causa do problema. Eles apenas vão amenizar aquela ação sintomática, ou seja, aquele mal-estar. É isso que ele vai ajudar, na inflamação, na dor, na febre. Ele não resolve o problema. Então, ficar utilizando esses anti-inflamatórios aí de forma descontrolada, isso pode ser prejudicial, porque você não resolve a situação. Você está apenas ali, ó, jogando água, né, na brasa que está quente e não vai apagar o fogo de certa forma. Então, tem que procurar a causa dessa inflamação e tratar. E claro, em conjunto com o médico, né, ele pode sim, esse anti-inflamatório, ser ali um auxílio para evitar o desconforto do paciente. Contra as contraindicações, né, a gente não pode esquecer que deve ter um cuidado para aqueles pacientes que têm hipersensibilidade. O que é isso? Alergia. Paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento, suspende na hora, né? Vai ao médico, ele troca com outro tipo de medicamento e vai ajudar na situação. Também em situações das gestantes, as lactantes, até porque tem um outro indivíduo sendo formado ali. Então, cuidado, né? Gestantes e lactantes devem ter um cuidado redobrado quanto ao uso desse medicamento. Também pessoas que têm ali algum sangramento gastrointestinal, também pessoas que têm insuficiência hepática, ou seja, do fígado, insuficiência renal, ou seja, o comprometimento da funcionalidade do rim e do fígado, deve ter um cuidado redobrado quanto ao uso do naproxeno. E por fim, pessoal, referente aos efeitos adversos ou conhecidos efeitos colaterais. Lembrando que tem gente que toma esse medicamento e só tem o benefício, né? Outros vão tomar e vão ter esses efeitos colaterais. Mas quais são esses efeitos? O que acontece? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que pode acontecer prurido, pode ter náusea, vômito, constipação, flatulência e até problemas gastrointestinais, principalmente acometendo o estômago. Então, o uso de anti-inflamatório de forma periódica e até sem os auxílios médicos pode sim comprometer aquele estômago, ainda mais se a pessoa já tem gastrites e úlceras. Por quê? Porque quando a gente corta uma cascata inflamatória, como a gente viu que faz esse medicamento, a gente acaba tirando uma certa proteção daquele estômago, né? O muco que é produzido por auxílio, né, da fisiologia do nosso próprio corpo, ele vai ser reduzido. Então a proteção do estômago também é reduzida com o uso de anti-inflamatório. E assim esse estômago fica mais suscetível a lesões, né, a qualquer tipo de exposição. E aí pessoas que já têm gastrites e úlceras, o uso de anti-inflamatório pode ser aí, né, de certa forma prejudicial. Ainda, cuidado com a interação medicamentosa. Sempre faça uso do medicamento com indicação médica e falando para ele, ó, já tomei esse medicamento periodicamente, uso aquele outro, para cuidar de não usar medicamentos que de certa forma ali pode ter uma interação e levar a algo grave. Principalmente o lítio, né? A gente pode citar aqui, né, que deve ter um cuidado na interação com o naproxeno. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!